Fala aí, galera do Sétimo Ano! Beleza? Calma aí, eu tô de máscara? Tô dentro de casa, calma aí, foi mal. Beleza, galera do Sétimo? Galera, da Visão na área de novo. Preciso conversar uma coisa com vocês, tá? Conversei com o ensino médio essa semana sobre isso e vocês não vão escapar. Que é o quê? Sobre as migrações internas do Brasil e depois um assunto importante que é a densidade demográfica, tá? Vamos lá! Para a gente entender um pouco desse deslocamento, dessas migrações internas dentro do território brasileiro, como que a população se movimentou, como que ela se movimenta, nós temos que entender que o Brasil ele é um país de dimensões continentais. O Brasil possui aí 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quinto maior país do mundo em extensão, galera. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, tá? E a quinta maior população. Já já vocês vão entender esse nosso de população. Presta atenção. Quando a gente fala em demografia, a gente está falando de estudo populacional. Então nós sabemos que o Brasil ele é composto por 5 grandes regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 5 regiões. Uma região ela é mais populosa do que a outra. Outra região é menos populosa. Uma mais populosa, outra menos populosa. Agora tem uma parada chamada de população absoluta e povoamento. População absoluta e povoado. O que é a população absoluta? População absoluta é o número total de habitantes de um determinado país. No caso, a gente está falando do Brasil. É o número de habitantes total que o Brasil tem. E povoado é como que a população está distribuída dentro do território brasileiro. Já já eu chego nesse Paranauê aí. Mas presta atenção. Quando eu falo das migrações internas do Brasil, quais são os fatores que fazem essa população se deslocar de um lado para o outro? Tá? São o quê? Primeiro fator, a grande extensão territorial. O Brasil é um país muito grande, dimensões continentais. O Brasil é quase o tamanho do continente europeu e é só um país, enquanto a Europa é um continente. Então, essa grande extensão territorial faz o Brasil ter o quê? Um fluxo populacional, pessoas saindo de um lugar, indo de uma região para outra, muito grande. Né? As desigualdades regionais, o que seriam essas desigualdades regionais? Essas desigualdades regionais seriam o quê, galera? Uma região mais desenvolvida que a outra. As diferenças sociais e econômicas fazem com que as pessoas saiam, às vezes, de um lugar para o outro, em busca de melhores condições de vida. Tá? Então, as desigualdades regionais também são um dos fatores que provocam as chamadas migrações internas. Né? E os ciclos econômicos é o quê? A pessoa, geralmente, ela procura ir para um lugar onde tem emprego, e em determinado setor, no setor de comércio e serviço, na indústria, né? As regiões mais desenvolvidas, né? Dessas desigualdades regionais, a região mais desenvolvida é onde a galera está buscando ir, e ela vem buscando ir para essas regiões ao longo dos tempos. Vamos lá, você mais rápido e breve aqui. Durante a colonização nós tivemos 3 grandes fluxos migratórios. Durante o Brasil colônia, o Brasil ainda não era independente, era possessão colonial de Portugal. Ciclo do ouro. Todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto na Bahia, na região de Porto Seguro, e a galera, grande parte da população do Brasil estava concentrada no estado da Bahia e na região nordeste do território brasileiro. O que acontece? Todo o ciclo econômico do Brasil girava em torno da economia açucareira. E aí, o que acontece? O que tem a ver, Davi? O ciclo do ouro lá em Minas Gerais, acrescentaria aqui Goiás e Mato Grosso o estado do Mato Grosso, tá? Por quê? Também foram regiões onde foram descobertas grandes jazidas de ouro. Quando a galera descobre o ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o que acontece? Muita gente sai do cultivo da cana-de-açúcar e vaza, rala peito, corre para onde? Para a região das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essas regiões vão ser extremamente povoadas, né? A galera vai povoar lá porque ele está rolando o ciclo do ouro e muita gente atraída por um ciclo econômico da mineração vai para a região de Minas Gerais. Depois nós temos o ciclo da borracha. Látex, lá na região da floresta amazônica, látex, aquela coisinha branca que se corta, se tira das seringueiras, né, chamadas seringais,
que é a matéria-prima da borracha. Então muita gente também foi para a região norte, migrou para a região norte, vazou para a região norte para quê? Para trabalhar no ciclo da borracha, porque o látex é a matéria-prima da borracha, tinha um grande valor econômico no período colonial. Agora o ciclo do café, São Paulo e Rio de Janeiro, né? O São Paulo e Rio de Janeiro depois exerceram grande influência, muita gente migrou para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque ali eram os grandes produtores de café do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente o oeste de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. Muita gente se deslocou. Então, assim, a história de deslocamento da população brasileira, da demografia brasileira, demografia é o estudo da população, é muito louco, tá? Então, aqui, 3 movimentos migratórios internos que ocorreram dentro do Brasil durante o período colonial, tá? Durante o século XX, já mais recente, a partir de 1930, industrialização, de novo São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas começaram a ir demais para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque esses estados começaram a se tornarem estados altamente industrializados, as indústrias foram crescendo muito, muita galera começou a fazer o quê? Sair para trabalhar nas indústrias, né? Buscando oportunidades de emprego nas indústrias, e aí é que a gente lembra lá do chamado êxodo rural, né? O êxodo rural, a galera começou a vazar, muita gente sai do campo e ir para as cidades em busca de melhores oportunidades de vida no serviço da indústria. Daí o fato de São Paulo e Rio de Janeiro serem os estados mais populosos do Brasil, que apresentam as maiores populações absolutas, né? A construção de Brasília, aqui na região centro-oeste, também trouxe muita gente para o território do Distrito Federal, para Brasília, sim. A construção da Zona Franca de Manaus também foi muito importante para que esses fluxos populacionais fossem de novo para a região norte. A Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial na região norte, Manaus, capital do Amazonas. Então é o seguinte, galera, os fatores das migrações internas do Brasil são esses aqui, basicamente, tá? Eu dividi ele em período colonial e durante o século XX, mas o nosso assunto mais louco agora, que é o que eu quero que vocês façam, é saber o seguinte: densidade demográfica. Vou apagar esse quadro aqui. Meu apagador. Galera, densidade demográfica. O que é a tal da densidade demográfica? Ó, vou colocar para vocês, vou dar um exemplo para vocês. Conceitos, densidade demográfica. Ih, a caneta tá bugando. O canetão tá bugando. Densidade demográfica. Densidade demográfica. O que seria densidade demográfica, gente? Número de habitantes do país. O Brasil hoje tem cerca de 210 milhões de pessoas. 10, 2100, 21 mil, 210 mil, 2 milhões e 100 mil, 21 milhões, 210 milhões. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a população absoluta. O número de habitantes que o território brasileiro tem. População total. Tá? Qual é a área do território brasileiro em extensão? Eu falei para vocês que é o 5º maior do mundo. O Brasil tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Galera, o que seria a densidade demográfica do Brasil? O que seria essa densidade demográfica? Exatamente essa continha aqui, ó. O número da população absoluta dividido pela área. Eu tenho a população brasileira e a área do Brasil. Quando eu faço essa conta aqui, você vai achar um resultado lá, algo em torno de 24 densidade
demográfica igual, aproximadamente, o Davi está sem calculadora, 24 habitantes por quilômetros quadrados. De onde eu tirei esse resultado, galera? Eu dividi o número total de habitantes do território brasileiro, ou seja, a população absoluta, e dividi pela área, tá? Qual foi o número que eu achei? Que a densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso? Em tese, significa dizer o quê? Que a cada quilômetro quadrado do território brasileiro, em média, 24 habitantes habitam esse espaço de 1 quilômetro quadrado. O Brasil é muito populoso, porque é um país que tem uma população muito grande. Assim como a China, assim como os Estados Unidos, assim como o Japão, são países bastante populosos. Porém, não são o Brasil, no caso do Brasil, o Brasil não é um país povoado. E eu vou mostrar para vocês por quê. Se você pegar o Japão, pegar a população do Japão, o Japão tem aproximadamente 140 milhões de habitantes. Japão. 140 milhões de habitantes. Ou seja, galera, tem uma população menor do que a do Brasil. Só que, olha aí, a área do Japão é muito inferior à do Brasil. Para falar a verdade para vocês, eu nem sei qual é a área do Japão. Mas digamos aí que a área do Japão seja aí de... Um exemplo, galera, eu tô sem nada aqui, ó. Tá eu e mais ninguém. Vamos supor que a área do território japonês seja de 1,5 milhões. Ele não tá sozinho não, tem a cameraman aqui. De quilômetros quadrados. 1,5 milhões. Olha só, uma área infinitamente menor. Qual é a densidade demográfica? Aí nós vamos fazer uma continha. Vocês vão fazer o quê? Dividir o número de habitantes, né? População absoluta do Japão pela área territorial. Logo vocês vão descobrir o quê? Eu não vou fazer essa continha aqui, tá? Foi mal. Mas, porque eu também estou chutando a área do Japão. Mas vocês vão ver que o Japão, galera, tem aproximadamente 300 e tantos habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Japão possui uma densidade demográfica bem maior do que a do Brasil. Porque a área do Japão é desse tamanhozinho, tem uma população grande, só que uma área pequena se comparado ao Brasil. O Brasil tem uma população maior, só que a área também é infinitamente maior do que a do Japão. Conclusão, a população do Japão, a densidade demográfica, acaba sendo maior. Vai ter o quê? A densidade demográfica do Japão, a densidade demográfica do Japão vai ser ali aproximadamente 330 habitantes por quilômetros quadrados. Olha que diferença, galera. Eu só chutei aqui, lembrando, chutei. Depois vocês vão pesquisar aí, tá? Imagina isso aqui, galera. É um formigueiro. A população é bem menor do Japão do que a do Brasil, só que o espaço territorial também é. E aí faz o quê? A densidade demográfica ser bem maior do que a do Brasil, por quilômetro quadrado. Significa o quê? Que o Japão tem, em média, 330 habitantes a cada quilômetro quadrado, enquanto o Brasil, por ser um país muito grande, tem o quê? Uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, densidade demográfica é a relação entre o espaço geográfico e o número de habitantes que nela reside, que nela habita. Como que é a ideia da densidade demográfica? É o quê? É como essa população ela está distribuída dentro do território brasileiro. Para finalizar essa aula aqui, vamos dar um
exemplo do Rio de Janeiro, o estado do professor Davi, o estado do Davi, tá? O Rio de Janeiro, galera, é o segundo menor estado do Brasil em extensão territorial. O Rio de Janeiro é um tamanho de um giló, se comparado aos outros estados do Brasil. O Rio de Janeiro tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Só que o Rio de Janeiro é pequeno. Goiás tem aproximadamente 6 milhões de habitantes. Só que aqui dentro do estado de Goiás caberia o quê? Uns 10 Rios de Janeiro. Só que a população lá é maior. Por um estado menor, porém com a população muito maior. Ou seja, densidade demográfica lá vai ser maior ou menor? Muito maior. Por quê? Porque o espaço geográfico do Rio de Janeiro vai estar bem mais preenchido, bem mais desocupado. Já diferente do estado do Amazonas. O Amazonas que é o maior estado do Brasil. Um estado gigante, lá na região norte, um estado gigantão, mas que tem uma população que não ocupa todo o seu território. Acaba fazendo o quê? Com que o estado do Amazonas tenha uma densidade demográfica baixa. Um lugar muito grande territorialmente, mas a população ela está mal distribuída, ela está má distribuída no território. Exemplo, por que lá no Amazonas acontece isso? Floresta amazônica, gigante, uma floresta fechada, uma floresta equatorial, com animais selvagens, cheia de rios, acaba fazendo com que a região do Amazonas seja uma região, um estado muito grande, porém pouco habitado. E aí a gente tem essa ideia de densidade demográfica. Então vamos lá. Conclusão. Populoso. Quando eu falo populoso, eu estou falando do quê? De um local que tem uma população absoluta grande. Quando eu falo que o estado é populoso, eu estou me referindo ao número de habitantes, tá? Populoso. O Brasil é um país muito populoso. Pô, hoje, na verdade, nem 210 milhões. Hoje estima-se que o Brasil tenha 213 milhões de habitantes. Agora, professor, então o Brasil tem uma população absoluta grande? Demais. Demais da conta, como diz aqui em Goiás. Muito grande. Só que o Brasil é um país povoado? Não. Porque vocês vão ver que no Brasil existem grandes vazios. Tem muito espaço, com muita gente, e muito espaço vazio, com pouca população. No caso, eu citei o estado do Amazonas, né? Então, assim, populoso e povoado são ideias diferentes. Quando eu falo populoso, estou falando de uma população absoluta grande, tá? Brasil é um país populoso, a China é um país populoso, os Estados Unidos é um país populoso, mas povoado aí eu já tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Número de habitantes, população absoluta, dividido pela extensão territorial. Aí eu vou saber o que? A densidade demográfica. Populoso não significa povoado. Beleza? Falou, galera.